Fala meu irmão, fala minha irmã, estamos aqui para mais um vídeo do Pergunte ao Pastor. Quero agradecer a todos aqueles que compartilharam, que assistiram e que curtiram o último vídeo. O último vídeo teve um excelente alcance, mas nós podemos ir além. Por isso eu convido você que continue assistindo, curtindo e compartilhando esse vídeo para que esse projeto que coloca a palavra de Deus como centro de todas as perguntas, de todas as dúvidas, possa assim alcançar muitas outras pessoas. Vamos para a pergunta de hoje. Pastor, qual é a perspectiva da nossa igreja com relação à ceia do Senhor e quais são as perspectivas das demais igrejas? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a ceia é um sacramento. A maioria das igrejas, ou pelo menos aquelas que têm uma boa teologia, vão entender desta forma também, que a ceia é um sacramento. Mas o que é um sacramento? Segundo Agostinho, um grande teólogo, pai da igreja, ele vai dizer que sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Segundo o nosso catecismo maior de Westminster, o sacramento é uma ordenança de Cristo Jesus, uma ordenança direta para a vida da igreja, pela qual ele, Cristo Jesus, nos abençoa pela sua mediação. Hoje nós falaremos a respeito de 4 perspectivas da ceia do Senhor, que são as 4 perspectivas mais importantes e aquelas que foram mais utilizadas na história da igreja. Em primeiro lugar, vamos falar a respeito da transubstanciação. A transubstanciação é a perspectiva da presença substancial de Cristo Jesus nos elementos da ceia do Senhor. Isto é, eles acreditam, e é uma perspectiva da escolástica da Igreja Católica Romana, que em ocasião da consagração, os elementos, ou seja, o pão e o vinho, são miraculosamente transformados no corpo e no sangue de Jesus. Para entendermos esta perspectiva de maneira mais simples, nós precisamos olhar para a filosofia, olhar para o que Aristóteles disse há muito tempo atrás. Ele trouxe uma diferenciação entre a substância e o acidente. A substância seria algo que existe de maneira concreta, independente. O acidente é algo que precisa necessariamente e depende da existência de um outro objeto. Quando pensamos, por exemplo, na frase, a grama é verde. Se eu te perguntar o que é grama, você vai conseguir me responder, a grama é mato, é baixinho, é verde, pode ficar um pouco amarelado com o tempo. Se eu te perguntar o que é verde, você não vai conseguir nenhuma outra resposta que não seja é uma cor. Então, nós vemos que a grama é a substância e verde é o acidente da grama. Uma vez que compreendemos essa questão filosófica, fica muito mais simples compreender a perspectiva da transubstanciação. Na ocasião da consagração, o pão tem a sua substância transformada no corpo de Cristo e o vinho a sua substância transformada no sangue de Jesus. Mas os seus acidentes continuam lá. O cheiro, a cor, as aparências continuam as mesmas do pão e do vinho. A segunda perspectiva que falaremos da ceia do Senhor é a consubstanciação. Essa visão veio em oposição à transubstanciação. Aqui não se defende que o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que após a consagração coexistem de maneira simultânea as substâncias do corpo e do pão e as substâncias do sangue e do vinho. A terceira perspectiva é o memorial. Aqui não há uma transformação dos elementos, nem uma consubstanciação dos elementos. O que há é uma cerimônia de gratidão e memória da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a visão defendida por Zwinglio lá na época da Reforma Protestante nos cantões suíços e é talvez a visão predominante nas igrejas evangélicas brasileiras nos dias de hoje. A quarta visão e a nossa visão, a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil, a visão calvinista, é a presença espiritual de Jesus. Aqui não há uma transformação dos elementos, nem uma coexistência substancial. Também não é uma cerimônia de memória e agradecimento, mas nós acreditamos que Cristo Jesus está presente na ceia do Senhor, mas ele está presente de maneira espiritual. Através dessa cerimônia, que é uma cerimônia que foi uma ordenança direta dele, ele nos abençoa. Através da sua graça, ele nos enche e ele nos fortalece para o dia a dia como cristãos neste mundo. Por isso, é muito importante que cada um de nós participemos sempre da mesa do Senhor.
devemos ansiar por esse momento, o momento de partir o pão, o momento de beber o cálice, o momento de ser cheios pelo Espírito Santo, cheios da presença de Cristo Jesus. Essa é uma realidade que foi entendida por João Calvino há mais de 500 anos atrás, e é uma realidade que deve ser vivida por cada um de nós dia após dia. Cristo Jesus está presente na ceia e Ele nos abençoa. Meu irmão e minha irmã, que Deus nos abençoe. Se ficou alguma dúvida com relação a alguma das perspectivas que foram apresentadas nesse vídeo ou sobre qualquer outro assunto que você tenha, deixe o seu comentário aqui embaixo, envie uma mensagem para o Instagram da nossa igreja, que vai ser um privilégio e uma honra responder a sua dúvida com base na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até mais.